Começando mudando de assunto dessa semana, hoje aqui com a Lilian e o Fernando, que é atleta, que vai contar para nós um pouquinho da sua rotina. Participou agora do Ironman, mas para começar então fala um pouquinho da tua rotina de treinos, que é bem intensa, né? Sim, eu participo de prova de triatlo há 3 anos, do Ironman, já a triatlo há 6 anos, mas do Iron há 3 anos. E a rotina para fazer um Ironman leva em torno de 5 meses de preparação para a prova. E você treina todos os dias. Geralmente você treina 2 treinos ou 3 de repente, dependendo, para fazer um treino simulado. E você começa às vezes o dia nadando, faz 2.500, 3.000 metros de natação, depois parte para o ciclismo e no outro dia inverte, parte para o ciclismo primeiro e depois uma parte de corrida. E os treinos vão, à medida que você vai aproximando da prova, vai aumentando muito o volume. E com isso acontece que só fazendo alongamentos não é suficiente para você conseguir manter o corpo sadio para outro dia estar treinando. Até porque acorda cedo, enfim, a rotina inteira é muito intensa, né? Sim, normalmente tem dias que eu chego a acordar às 3h30 da manhã para ir treinar dentro da cidade. Nossa. E fazer, junto com alguns parceiros ainda que eu consigo arrastar junto comigo de treino, a gente sai pedalar na Duque ali 4 horas da manhã e fica rodando até umas 7 horas para poder fazer os treinos dentro da cidade e conseguir conciliar ainda com o trabalho e tudo assim, né? Sim, e como que foi, conte para nós então como foi o Ironman desse ano, que foi agora faz pouco tempo. Sim, esse ano eu fiz novamente a preparação dos 5 meses, fiz uma preparação muito boa, consegui mudar um pouco a minha rotina de treino de natação para ganhar um pouquinho mais de velocidade e conseguir ter um resultado dentro do esperado. Eu consegui baixar o meu tempo na natação, fiz em 1h07 a parte de natação, os 3.800 metros. Então saí bem da água, empolgado. A parte do ciclismo, eu consegui colocar o ritmo que estava, apesar de estar um dia com chuva, assim, fica um pouco complicado de você pedalar, porque você fica mais tenso, até pelo risco, você vê muita queda, muito pneu furado, por causa dos buracos do asfalto, né? Eu estava conseguindo colocar o ritmo que eu tinha planejado. Aí tive um pequeno problema num banco, quebrou um parafuso do banco e eu tive que parar em 10 minutos. E isso atrapalhou um pouquinho o andamento da prova, porque você fica já nervoso, né, até recuperar depois. E acabei forçando até um ritmo um pouco na bike para conseguir recuperar. Consegui recuperar, fiz o melhor tempo do pedal dos meus 3 Irons. E só tive senti um pouquinho de ter forçado na bike, senti um pouquinho de dor nas costas, que é normal, e corri um pouquinho de dor, assim, o que atrapalhou um pouquinho, mas mesmo assim eu consegui fazer meu recorde na prova, que foi 10 horas e 29 minutos. Isso é muito legal, mas realmente é reflexo de muito treino, muita preparação. E como tu já havia comentado, só fazer um alongamento não estava sendo suficiente, né? Sim, não tem como assim fazer só com alongamento, você não consegue, porque você força muito. Tem treinos, tem dias que você faz um treino numa sexta-feira, você corre 30 quilômetros e no domingo você tem que fazer 150 km de pedal durante os treinos. Então você chega na segunda-feira, você está com o corpo completamente detonado e você tem que treinar. Se você ficar, vou ficar 3 dias sem treinar, você perde o que você está ganhando. Porque numa prova dessa, vale a velocidade, mas vale muito o endurance. Você manter o teu corpo sempre, tá aguentando, assim, trabalhar com ele um pouco cansado. Então, o trabalho que eu fiz com a Lilian, que ela vai explicar melhor depois, foi justamente para tirar esses pontos de tensão, principalmente no meu caso, onde eu sinto mais, para conseguir estar no outro dia bom para treinar. Tá preparado de novo para mais um dia intenso de treino. Preparado para outro dia você já começar de novo. Eu fiz esse ano, como eu havia comentado, eu fiz vários treinos específicos. Na corrida, eu fiz, toda semana eu subia 2 vezes a escadaria correndo. Para conseguir trabalhar a parte do cardio na parte de subida. Então eu subia e descia 2 vezes correndo e já fechava 7 km, mas só para trabalhar a parte do cardio para subir, aguentar a subida. E depois de ter subido, ainda consegui manter um ritmo mais forte na corrida, né? Mas Lilian, conta para nós então como que foi feito essa preparação com o Fernando. Eu sempre falo que eu admiro muito o Fernando, né? Não tem esse empenho que ele tem, então... Acordar cedo. Nossa, acorda cedo. Regradinho para treinar. Todo esse tempo treinando, né? Sempre brinco com ele, admiro muito. Então,
O que acontece? O Fernando, há 3 anos, ele me procurou com muita contratura muscular, com tendões já com o início de inflamações. Então a gente teve que fazer um trabalho intenso no início. Hoje a gente consegue manter, e após os treinos forçados e após as atividades, por exemplo, como o Iron agora, ele vem um pouco debilitado em questão muscular e algumas vezes questões articulares. Apesar de ele ter um fortalecimento adequado muscular, as articulações acabam sofrendo pela pressão, intensidade dos pela treinos, intensidade, pelo impacto que sofre com as atividades. Então, é importante o alongamento, ele precisa alongar todos os dias, mas o alinhamento muscular, alinhar, evitar contraturas, evitar que, por exemplo, uma contratura muscular, ela acaba tracionando o tendão e numa tração dessa, ela faz inflamações. Então, é muito comum tendinites, é muito comum numa pressão muscular em cima de uma bursa, por exemplo, a bursite, que é famosa. Sim. Então, as inflamações, ela pode ser por tração muscular, né? Contraturas musculares que tracionam aquele tendão. É interessante também porque toda essa questão de prevenção de algum problema maior, mas também para ele conseguir manter o ritmo dos treinos, né? Como ele treina todos os dias, então é importante estar sempre alinhando a musculatura. Mas o caso do Fernando é específico, ele é atleta, treina bastante, sabe da importância de estar se cuidando contigo. Exato. Mas e para aqueles atletas de final de semana que vão jogar um futebol com os amigos, ou fazem algum treino em um dia da semana, também é importante estar se cuidando, né? Isso, nós estamos falando do Fernando, que é atleta, já tem uma preparação, ele faz fortalecimento diário, ele faz alongamentos diariamente, então já vem de 3 anos comigo. E todo fora cuidado, todo o né? tempo. Exato, todo cuidado com alimentação, nutricionista, que é muito importante, principalmente quando treina longos períodos, né? É muito comum lesão em quem faz futebol final de semana, 2 vezes na semana, handball, vôlei, enfim, qualquer esporte que pratique, né? É muito comum também as contraturas musculares, as famosas tendinites, bursites, várias complicações. Isso quando não tem uma lesão um pouco mais complicada, que é um rompimento de ligamento ou de fibras de tendão. Eu gosto sempre de estar falando que fibras de tendão, quando tem esse rompimento, já é por um músculo que já está bastante fadigado e bastante contraturado. Ou com retrações, enfim, independente da forma como o músculo se encontra. Mas já é de várias vezes que vem treinando, vem forçando, e aí sim acontece alguma coisa. Lesão de menisco é comum. Então, articulações principalmente de joelho e tornozelo em atletas e quem joga futebol, que exige muito do impacto das pernas, é bem comum. A lesão ela se dá ou pela questão muscular, ou, por exemplo, impacto, lesão direta, né, sofreu uma queda ou alguém deu um chute em alguma estrutura, pode ter essas lesões. Quando há essa lesão, precisa sim procurar um médico ou dar uma olhada lá, fazer uma avaliação na fisioterapeuta para ver se é só muscular ou se tem rompimento. Por exemplo, uma pessoa que tem rompimento de um dos ligamentos do joelho, ela consegue levar a vida normalmente, caminhar, enfim, mas treinar e praticar esporte novamente, ela vai sentir dor. Então aí sim precisa de uma cirurgia específica para continuar e depois acompanhamento com a fisioterapia. Mas é importante estar sempre cuidando, respeitar os seus limites, treinar com cuidado, se sentir alguma dor, já dar uma devida atenção, estar procurando um fisioterapeuta, até para ver se está tudo certo, como a gente disse, para prevenir algum problema maior. Sim, é muito importante. Por exemplo, o atleta, nem um atleta ou nem alguém que é sedentário e começa a academia, ela pode estar colocando uma carga pesada de início já. Então, ela precisa estar gradativamente treinando aos pouquinhos, com cargas leves, com distâncias pequenas. E aí sim, depois de alguns anos, de repente, se tornar um triatleta. Até como tu havia comentado, tu não chegou pedalando já vários quilômetros, nadando vários quilômetros, foi um treinamento que começou com menos e foi subindo, progredindo, né? Sim, por exemplo, na prova a gente nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e depois corre 42.
Isso eu não consigo ir lá em janeiro, que é o começo da minha preparação, fazer essa quilometragem, até porque eu ia me estourar todos os ligamentos, todos os tendões, então eu tive que ir evoluindo o corpo, mesmo treinando diariamente, assim como eu treino para as provas mais curtas, eu estou num outro ritmo de preparação. Essa prova é específica, então eu tive que ir evoluindo, aumentando, primeiro fazendo um fortalecimento até na academia, para poder aguentar as cargas de treino que iriam começar. Depois a gente foi evoluindo a parte da corrida, aumentando, cada semana eu aumentava de 1 a 2 km nos treinos longos, na bike de 10 em 10 km. Na natação é onde é um pouquinho diferente, porque você não acaba não forçando muito, tem menos impacto, né? Então você só vai trabalhando mais a técnica, então é um pouquinho diferente o treino da natação. E os cuidados, assim, qualquer dorzinha que eu sentia, eu falava para ele, hoje está doendo um pouquinho mais meu joelho, hoje está meu tendão, hoje está meu ciático, que daí a gente ia cuidando especificamente para não deixar evoluir. Aconteceu algumas situações, por exemplo, por virtude às vezes de trabalho dela, que ela tinha que viajar, ou eu mesmo, em virtude do meu trabalho, de uma semana eu não poder ir. E daí eu tinha que continuar o treino. E eu acabava forçando, eu tinha que parar, às vezes, 1 ou 2 dias por forçar a musculatura do tendão, da panturrilha, porque não tem jeito. Se você tenta, porque você é atleta, você não consegue, você fica agoniado, você quer sair de casa, quer fazer o treino, você vai tentar fazer o treino, mas você vai se lesionar. Então aconteceu algumas vezes, porque em virtude do trabalho dela ou meu mesmo, a gente não conseguia fazer uma semana de sessão, já dava diferença. Porque daí justamente aquela dorzinha que estava numa perna, uma coisa que acontece com o atleta é você descompensar, você acaba forçando o outro lado e você corre torto, você pedala um pouquinho puxando. Isso pode até levar a uma lesão bem maior, né? Isso se você acontecer às vezes de dar 2 semanas que você não conseguia fazer a físio, com certeza eu ia ter que parar. E aconteceu, já nesses 3 anos aconteceram algumas vezes, né? De você, por causa de lesão, você forçar e ter que parar um processo que estava evoluindo bem, assim. Enquanto realmente só um acompanhamento, fazer tudo certinho, com cuidado, com a fisioterapia, já resolve, pode continuar treinando certinho. Com certeza. Quando a gente consegue fazer assim, acompanhamento semanalmente, a gente já não tem esses acontecimentos de lesões graves. Claro que dor sempre acontece, porque você acaba forçando, você sempre quer tentar se superar, né? Eu, esse ano, consegui melhorar meu tempo e eu ainda tenho vários objetivos dentro da prova, que é evoluir. Então eu vou forçar muito mais ainda e a gente tem que fazer esse acompanhamento. Quando chega perto da prova, às vezes, em determinadas situações, a gente tenta ainda fazer até 2 sessões por semana para chegar com o corpo mais perfeito possível, assim, que é com endurance em dia e descansado. Essa compensação que o Fernando fala, nós temos cadeias musculares no corpo e, por exemplo, uma perna direita está sentindo o joelho. De repente ele compensa com a perna esquerda. O que vai acontecer? Forçar a perna esquerda. Então, uma cadeia puxa a outra, uma cadeia muscular puxa a outra. E é por isso que sentiu dor numa semana, na outra semana, nossa, estava com uma dor no meu joelho direito, agora eu estou com dor nos 2 joelhos. Justamente a compensação que ele fala. E às vezes pode acontecer de a pessoa nem notar que está fazendo essa força extra no outro lado, na outra perna, por exemplo. É por isso que tem que estar sempre cuidando, né? Isso, por exemplo, questão postural. Da forma que nós estamos sentada, por exemplo, de perna cruzada, a gente faz um desequilíbrio na cadeia muscular. Então o ideal é sempre estar a 90 graus sentada, com as pernas também a 90 graus, com os pés no chão, apoiado. Quando a gente fala em ergonomia, então é mais ou menos isso. E quando a gente está de perna cruzada, a gente já faz essa compensação. Então a gente firma mais uma perna e a outra relaxa. Então, se analisarmos dentro de postura, a gente está sempre compensando, né? Deixa uma perna, faz a outra. E com dor, a tendência é forçar mais ainda o outro membro. E Fernando, tu já está se preparando para uma próxima prova, né? Sim, como a prova foi no domingo agora, essa semana é uma semana que eu descanso um pouquinho, né? Ontem já voltei a correr, porque eu não consigo também ficar parado. Então eu estou fazendo agora essa semana, esse mês vai ser treinos mais leves, mais curtos, para recuperar o corpo, até em virtude da prova. Mas eu já tenho em vista agora uma próxima prova, que seria o meu 4º Iron. Se tudo der certo, eu quero fazer o Iron da Argentina, que é em dezembro, até por ser uma prova internacional. E também um percurso que, pelo que tem disponível na internet, é um percurso bem plano, dá para ser uma prova bem rápida. E quem sabe eu conseguir meu grande objetivo, que é fazer uma prova abaixo das 10 horas.
Então essa seria a prova em dezembro, dia 3 de dezembro, e para o próximo ano, de repente, fazer o Iron em Floripa novamente, que é uma prova mágica, até porque vai toda a minha família, os amigos vão lá torcer, e você sente muita emoção em fazer essa prova. Tá certo, então, mas muito obrigada. Para quem ficou interessado e quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre os treinos, sobre essa rotina, tem todas as redes sociais. Eu encerro então o programa dessa semana por aqui com essa história, falando um pouco do Ironman e da importância de estar sempre se cuidando. Eu encerro por aqui e aguardo vocês na semana que vem.